Está no ar mais um programa Missão Educar, e que esse programa de hoje pode ser assistido diretamente pela uptv.com.br, ou se não, a partir de amanhã, no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos ter um assunto aqui que envolve muitos jovens do Brasil de ponta a ponta, e que nós vamos debater um assunto assim extremamente interessante chamado Enem. Claro, todo mundo sabe que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse Exame Nacional do Ensino Médio que começou em 1998, portanto já está de maioridade. Já passou dos 18 anos, então já passou dos 18 anos, pode merecer críticas, né? E esse Enem, por vocês terem uma ideia, a primeira versão dele, que aconteceu em 98, teve um número bem reduzido de participantes em relação ao que nós temos hoje. Quase 8 milhões. Eu diria que é o maior vestibular do mundo, porque a China tem em primeiro lugar, mas tem 10 milhões. É só comparar a população da China com a população do Brasil, que é o primeiro vestibular. E ele sofreu algumas modificações, que vai ser apresentado um vídeo, que nós vamos ter uma ideia de o que realmente aconteceu. Mas aí, logo em seguida, nós vamos entrar no debate com os nossos colegas que estão aqui para falar sobre o assunto do Enem. Flávio, vamos ao vídeo? Atendendo ao pedido da maioria dos estudantes, a prova do Enem vai ser aplicada em 2 domingos consecutivos e não em 2 dias seguidos do final de semana aos sábados e domingos, como era desde o início do exame. Essa e outras alterações foram divulgadas pelo Ministério da Educação. A mudança foi a escolha de 42,3% dos estudantes que participaram da consulta pública do Enem. Essa era uma preocupação do MEC por causa dos sabatistas, que ficavam confinados por 5 horas no primeiro dia do exame. 63,7% optaram pela continuação da aplicação da prova em 2 dias e não apenas um. A pesquisa começou em janeiro e mobilizou todo o país. Ao anunciar as alterações, o ministro Mendonça Filho ressaltou a importância das mudanças para aprimorar o exame. E a gente vai continuar buscando segurança e transparência e qualidade na aplicação desse exame para que os estudantes do Brasil tenham, de fato, um Enem cada vez melhor. E eu acredito que as mudanças que foram introduzidas, elas simbolizam e vão ao encontro justamente desta nossa missão. Outra mudança é que o Enem não será mais utilizado como certificado de conclusão do ensino médio. Essa finalidade ficará para o ENSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Além disso, a prova agora terá cadernos personalizados, o que vai garantir mais segurança ao exame. Eu acho que a personalização, ela aumenta a segurança para o candidato, facilita um pouco, porque antes ele tinha que transcrever na folha de resposta a cor da prova que ele estava fazendo. Agora, as duas estarão identificadas com o nome e o número de inscrição, e a folha de resposta já virá encartada no caderno de questões. Então, isso aumenta demais a segurança para o candidato. Houve alteração também com relação à gratuidade do exame. Além dos concluintes do ensino médio e dos estudantes isentos por lei, agora o aluno cadastrado no CadÚnico poderá ter a isenção da taxa. O edital com o cronograma e todas as informações do exame será publicado até o dia 10 de abril. As provas do Enem este ano serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. As inscrições começam no dia 8 de maio e terminam no dia 19. Desse assunto sobre o Enem, né? Vamos até ter um debate aqui, bem interessante para vocês que estão nos assistindo. Nós temos como convidados Antônio Sebastião Gaudiano, que é o coordenador pedagógico do ensino médio do Colégio Pentágono. Temos também o Daniel Heitor D'Amato, que é o coordenador pedagógico do ensino médio do Colégio Arbus. E Alan Caires, que é o coordenador de cursos da Anhanguera, de Santo André Industrial.
Então, temos 2 alunas, a Isabela e a Rebeca, que também vão participar, né, do nosso debate aqui, falando sobre as dúvidas, e eles vão estar dando as informações. Então, eu gostaria de falar com o professor, seja bem-vindo, professor, coordenador Antônio Sebastião Gaudiano, para a gente poder falar sobre o Enem. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema. Tudo. É um prazer estar com os colegas aqui nessa tarde. E vamos lá, discutir um pouquinho o Enem. Essas mudanças mencionadas no vídeo institucional do MEC, elas trazem, na realidade, um pequeno impacto, né? A divisão da prova em 2 finais de semana, lógico, é uma vantagem para os estudantes, mas o fato é que o Enem perdeu um pouco da característica original dele. O Enem foi criado para medir a qualidade do ensino médio. E ele hoje deixa um pouco isso de lado e se torna um dos maiores, como conversávamos aqui nos bastidores, vestibulares do mundo, perde para a China. É um fato isso, né? Então, nós temos que, de fato, rever e repensar o Enem enquanto um instrumento de avaliação do ensino médio. Hoje, no Brasil, se discute o novo ensino médio, quer dizer, uma nova formatação, uma nova roupagem para o ensino médio. Eu conversava com o pessoal da produção a necessidade de discutir isso internamente. É um tema novo, polêmico, tem muita gente lutando contra isso, inclusive, mas eu acredito seriamente que é um passo irreversível. É necessário que aconteça essa mudança. Quanto ao Enem, ele faz parte da realidade das instituições de ensino. Lá no Pentágono, nós nos esforçamos, obviamente, para garantir um ótimo aproveitamento dos nossos estudantes. Nós sabemos, por exemplo, que o acesso às instituições públicas de ensino, que é um direito dos estudantes, ele deve passar necessariamente por um bom aproveitamento, um bom desempenho no Enem. Agora, nós também sabemos que nem todos os estudantes estão preparados para isso. Nós trabalhamos, inclusive, com um pré-vestibular, um programa de formação complementar dentro da nossa instituição. Nós chamamos de Super-Enem, supera o Enem, né, o tal do Enem, e nós temos uma adesão grande de estudantes para essa programação. Nossa intenção, nossa meta é, sim, modesta, por enquanto, o programa é novo lá, mas nesse ano de 2017, 5% do público frequente ao Super-Enem, nosso objetivo é colocá-los dentro da instituição pública, da universidade pública. Nós sabemos que isso é um diferencial competitivo, um diferencial na formação, sim, dos estudantes. E o nosso conselho dentro do Pentágono é sempre isso, né? Empenhe-se. Lógico, as instituições privadas têm muita qualidade, mas a universidade pública abre umas portas, seja do ponto de vista da pesquisa, do intercâmbio, que é diferenciado. Então, isso é uma coisa que a gente quer prestigiar. Gostaríamos de ouvir agora você, Daniel Heitor D'Amato, que é coordenador pedagógico do ensino médio do Arbus, tá? Okay. Eu agradeço também o convite, né, estar aqui perto dos colegas, falar um pouquinho sobre a educação, das alunas e de todo mundo. Realmente o Enem ele é uma prova que vem mudando um pouco suas características. Em alguns tempos o Enem ele demonstrou uma preocupação muito grande com as habilidades, depois se tornou um pouco mais conteudista, teve mudanças no decorrer do tempo, mas ele sempre, de uma certa forma, avaliou e até classificou o ensino médio. Hoje não temos mais o ranking, mas durante muito tempo esse ranking ele foi utilizado até de várias formas que cabe se discutir aqui, o quanto esse ranking era realmente fidedigno, em alguns sentidos. Mas o Enem sempre foi uma prova que trouxe um desafio para os alunos, né? E os colégios sempre se preocuparam bastante com isso. Como lá na nossa escola, no Arbus, nós temos um projeto de 2 anos e meio, 6 meses eles fazem só revisão para trabalhar com o Enem. Eles já pegam plataformas, já se submetem a testes. Esse ano houve a mudança da prova de 2 domingos, então nós mudamos nossos simulados para 2 domingos. Eles adoraram ir lá de domingo, né? E aí eles têm que trazer o documento, a carteirinha, tem que chegar no horário, fecha o portão. E eles também são avaliados pela TRI, né, que é a teoria de resposta ao item do Enem, que é aquela que coloca as questões fáceis, difíceis, para que nós tenhamos uma ideia de porcentagem de acerto e para que o aluno realmente a gente consiga entender que ele não chutou,
Então, muitas vezes o número de acertos pode não representar a nota, porque depende do nível da questão que ele acertou. Eu acho o Enem, eu acredito que o Enem é uma boa prova, passa por mudanças. Gosto da situação do ranking, não sei como era antes, né, que os alunos possam eles entrar na faculdade, não usarmos isso para mercado, etc. Mas gosto também da ideia de mudanças futuras no ensino médio e resta saber como é que o Enem vai ficar no meio de tudo isso, né? Porque futuramente estamos discutindo uma base comum para o ensino médio que ainda não existe, uma coisa incrível, mas não temos uma base comum ainda no ensino médio. E depois que essa base comum for aprovada, nós teremos provavelmente uma mudança de cargas horárias, de matérias aí, de itinerários diferentes. E resta saber como é que o Enem vai se encaixar em tudo isso. Mas eu acredito que ele deva continuar existindo, continue com a importância que ele tem. E é um caminho realmente para a escola pública e até para as escolas de outros países. Nós temos alunos que estão hoje em Portugal por conta do Enem, né? Então, eu acredito que é um desafio e tanto, nossos alunos sofrem bastante, mas eu acredito que vale a pena no final, é uma prova que vale a pena. Boa tarde, boa noite, né? Pode ser um bom sempre. Muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, muito grato por falar sobre um assunto tão relevante no nosso país, um assunto que prepara o jovem, a cidadania, o exercício da sua profissão, né, a legalização do que ele quer ser, como ele vai atuar. É muito importante esse contexto. Me chamou a atenção que o professor coordenador do Pentágono nos disse que o Enem ele é visto muito para a entidade pública, para a universidade pública, devido a boas colocações, devido à pesquisa, ao campo que a universidade pública proporciona ao estudante, ao ingresso. Eu discordo um pouco, porque hoje as universidades particulares, as privadas, elas estão em busca, como nós da Anhanguera, a empregabilidade. Então, nós não só preparamos o aluno para a pesquisa com iniciações científicas, como nós buscamos no mercado a necessidade, através de canais que nós temos de empregabilidade, por exemplo, o Conecta. Você fique à vontade em acessar o site www.conecta.com.br, que proporciona ao aluno da nossa instituição a vaga adaptativa ao seu perfil dentro do ramo da sua atividade. Hoje o cenário educacional e empresarial dentro das organizações buscam profissionais qualificados que precisam atender a demanda de mercado. Então, assim, entendo e compreendo que a universidade pública ela é importante, ela tem ênfase na pesquisa, sem dúvida nenhuma, a pesquisa tem que ser contínua, mas eu também entendo que a empregabilidade, o cenário organizacional, as mudanças constantes, oriundas da tecnologia da informação, tem que preparar esse profissional a um ranking melhor de mercado. Professor, nós vamos agora ter uma apresentação de um comercial, e aí nós voltamos a falar com você, mas eu queria só lançar uma dúvida aí que vocês colocaram. Afinal de contas, você de um lado, a universidade que recebe, vocês que, a produção, vocês estão contentes, satisfeitos com os resultados da turma do Enem que chegam lá, ou como é que é isso? Então, logo depois do comercial, você vai responder essa pergunta. E vocês poderão rebater também, se não aceitarem. Vamos lá, Flávio. Vai fazer essa colocação e vocês dois respondem se está de acordo ou não com ele. Alan. Nós recebemos com muito bom grado o aluno
oriundo do Enem. Nós entendemos que é um aluno que, por vezes, precisa fazer a prova do Enem até para obter as suas bolsas. O Enem possibilita, a partir de 450 pontos, o ingresso do aluno à universidade através do programa ProUni. Então, a universidade ela tem essa responsabilidade social de ofertar vagas gratuitas a esses alunos, e todos os alunos que participam do Enem têm essa oportunidade. O aluno se cadastra no site do SISU e faz todo o processo junto com a universidade que ele escolheu. Nós entendemos que o aluno do Enem, acima de 450 pontos, é um aluno que tem um preparo melhor e maior para entrar na universidade. Esse aluno, ele não passa por um processo de vestibular tradicional. Acima de 450 pontos, ele faz apenas a redação e do vestibular, não as perguntas que é oriunda da prova que nós ofertamos aos que não têm o Enem acima de 450 pontos. Esse aluno ele entra na universidade por um processo mais fácil, mais tranquilo, e nós aproveitamos essa pontuação como critério seletivo na avaliação do ingresso do aluno. Com vocês. Historicamente, o que a gente consegue observar é que o estudante que tem essa pontuação média, 450, 500 pontos no Enem, ele se preparou menos. O fato é esse, ele acaba se preparando menos, né, para concorrer ao vestibular da universidade pública. Geralmente, esse público que busca e que consegue uma pontuação mais elevada, ele passou por boas instituições de ensino. O pessoal está por aqui, temos duas grandes, né, o Arvos, o Pentágono, juntos aqui discutindo isso. E a gente sabe que é um público que tem uma outra pretensão, né? Ele se qualifica para tentar, de fato, a universidade pública, ter uma pontuação acima de 800 pontos. Eu acho que tem público para todo mundo, felizmente, né? Mas esse pessoal que consegue o acesso ao ProUni por conta dessa pontuação, de fato, ele não teve oportunidade de se preparar da forma mais adequada. Lógico que também há exceções, a gente não pode generalizar essa discussão. Óbvio que devem ter ótimos alunos que também escolham fazer algumas universidades particulares. E é disso, né? Da população aí, do candidato que tem o livre-arbítrio para escolher a instituição em que quer estudar. Mas acho que tem esse recorte aí, que é meio fato, talvez o Daniel complemente. Na verdade, eu concordo. Eu acredito que os alunos eles têm que estar bem preparados para fazer o Enem, né? Estando bem preparados, a gama e a possibilidade de escolha deles torna muito maior. Como você disse, com 450 ele já tem uma possibilidade de ter ali uma escola, de entrar no ProUni, de conseguir. Mas nós temos realmente alunos que vão muito além disso, né? E isso, claro, possibilita que as escolhas deles, tanto em escolas públicas ou privadas, sejam maiores. Muitas vezes alguns entram em escolas privadas com bolsas excelentes, né? E isso acaba facilitando. Muitos são para a escola pública, para a faculdade pública, porque preferem, ou por N situações. Nós temos todo tipo de aluno, né? Tem aluno que às vezes ele prefere ficar até perto de casa, não quer sair, tirou uma nota excelente no Enem, mas eu quero ficar por aqui, eu tenho uma bolsa legal, vou continuar. Tem alunos que já querem sair, mudar, né, morar no interior. O importante é que ele tenha o resultado para que lhe garanta as escolhas. E nós temos visto alunos que têm atingido notas excelentes, então isso com certeza dá a eles muitas possibilidades, tanto nas escolas particulares quanto nas faculdades públicas também. Eu acredito que esse caminho fica mais para a escolha do aluno quando ele tem um bom desempenho, né? O difícil é quando ele não atinge, aí sim fica mais complicado. Aí vai um questionamento em cima disso, que o Alan colocou e que vocês colocaram. Onde estão os alunos que tiraram mais de 1000 na pontuação, que são apenas poucos deles, 77 em 2016, 77. Em 2015, 104. Em 2014, 250. Nós temos uma queda, como tem uma queda também na questão dos alunos que tiraram nota zero. De 53 mil em 2015, aumentou para 84 mil.
Então, onde estão esses alunos? Será que por isso que o governo não está anunciando quais são as escolas? Vocês. Eu acredito que algumas coisas contribuem para esse fato. A prova do Enem ela foi mudando de característica. Em alguns anos ela foi um pouco mais puxada, mais difícil, né? E, claro, alguns índices de educação não acompanharam da mesma forma que a cobrança veio. Então, acredito que isso seja um ponto. É muito difícil a gente ver esses alunos que tiraram 1000. Né? Nós não vemos muito fácil 77 por aí. só. Eu conheço alguns alunos que tiveram boas notas, por exemplo, produção de texto, mais de 900, 960, alunos de 838 em matemática. Não conheci nenhum que tenha tirado 1000 ainda. Né? Mas espalhar 77 no Brasil de ponta a ponta. Eu acredito que escasso, né? realmente é uma prova, porque o Enem é uma prova que ela exige muito do aluno. Ela não exige apenas o conhecimento, ela exige a aplicação de conteúdo, ela exige uma leitura, uma interpretação, resistência física, gestão de tempo, né? Então, somando tudo isso para tirar 1000, existem critérios subjetivos aí também, né? Então agora eu acredito que uma nota bem acima de 780, 790 já seja uma nota excelente para o Enem, para o aluno ter opções aí de entrar em grandes universidades, 800, ele já consegue fazer muita coisa com essas notas. Só complementando, o Daniel acho que já deu um panorama bastante amplo, bastante preciso, inclusive, né, sobre as características desse aluno nota acima de 800, vamos dizer assim. Mas só reforça aquela história de que o Enem, de fato, ele se elitizou, ele se tornou uma prova seletiva. Hoje, estudos do próprio INEP já apontam que as escolas privadas, particulares, conseguem um nível alto, é esse público que tira mais de 650 pontos, e, infelizmente, a escola pública fica numa situação mais delicada, por N questões que a gente está assim, já cansado de conhecer, de saber. Então é isso, né? A gente deveria, na realidade, retomar o princípio do Enem. Ele é um instrumento para medir a qualidade do ensino médio. Ele vira um grande vestibular. E no vestibular é aquela velha história, né? Se sai melhor quem tem a melhor oportunidade, quem consegue estudar mais, quem tem uma condição mais favorável para se dedicar aos estudos. É difícil a gente perceber um estudante da escola pública que não seja por meio das cotas conseguiu acesso à universidade pública, né? Então, quer dizer, a gente tem um percentual aí reduzido. São realidades que a gente tem que conviver e tem que lutar para mudar, né? Eu acho que, novamente, esse novo ensino médio, que vai mexer muito com o Enem, acho que é uma alternativa futura que se apresenta. E você, Alan, recebeu quantos alunos com as notas que eles estão falando aí? Não acima de 1000, 790. Quantos alunos você recorda-se ter recebido lá? Olha, esse dado preciso eu não tenho. Vou ser bem honesto ao senhor, até pelo tamanho da nossa universidade, do nosso campus. Mas a Anhanguera ela tem uma responsabilidade social que difere de outras instituições de ensino superior. Nós, por exemplo, temos algumas plataformas de ensino adaptativas, como, por exemplo, trigadoenem.com.br, e nessa plataforma o candidato, ele se inscreve, deve passar logo para vocês ali na tela, ele se inscreve e lá ele tem modelos adaptativos do seu conhecimento. É muito interessante essa plataforma, como vocês podem ver, o aluno se inscreve, essa plataforma ela é rica, ela tem um conteúdo de revisão de história, de geografia, português, matemática, biologia e assim vai. É uma plataforma fácil de entendimento. Nós se preocupamos com que o aluno se prepare para ir para o Enem, para ter não só uma pontuação, mas para chegar à universidade com um preparo mínimo do seu conhecimento, que por muitas das vezes alunos oriundos de escolas públicas não têm esse preparo, essa bagagem para entrar dentro de uma sala de aula do ensino universitário. É muito bacana que o nosso ensino adaptativo, ele tem provões, tem 20 simulados de provões, ele tem YouTubes famosos que indicam. nós tivemos, ano passado, cerca de 1.200.000
1000 acessos, é muito rico. A Anhanguera ela tem essa responsabilidade social de preparar o aluno para o Enem, para que ele vá não só ter uma pontuação maior, mas sim tenha uma qualificação do seu conhecimento melhor, até para entrar na universidade com conhecimento oriundo da profissão que ele escolheu. Quer dizer que com a trilha do Enem vocês acabam fazendo um pouquinho do que faz o Colégio Arbus e o Pentágono, porque Sim. você recebe o aluno também que vai se inscrever e também depois o que se inscreveu você vai receber na sua faculdade também. Independente do aluno optar em estudar na Sim, Anhanguera, isso é muito rico. Nós temos também a Feira das Profissões, né, que é o Giro das Profissões, tem até um site, girodeprofissões.com.br. Esse site possibilita qualquer candidato a se cadastrar. Lá nós temos testes vocacionais e olha que interessante, o aluno ele passa por toda a universidade. Por sermos universidade, nós temos cursos de todas as áreas do conhecimento. Então, os alunos passam pelos cursos de administração, conhecem o universo da administração, da contabilidade. Uma coisa que é muito rica e interessante, o aluno passa no laboratório de anatomia, então ele vê todos os órgãos, tecidos, para quem quer ir para a área da saúde, passa por laboratórios de engenharia, conhece todos os nossos instrumentos e toda a nossa tecnologia de ponto, publicidade, rádio, TV. Então, assim, é um dia que nós reservamos, né? Já está até reservado, vocês são nossos convidados, do dia 16 ao dia 19 do mês que vem, vai ter o Giro de Profissões, com testes vocacionais, o aluno lá vai ter um preparo, inclusive orientação dos próprios coordenadores de curso para ver o que ele quer da vida dele, porque muito além de exercer uma profissão, nós temos que ser apaixonados por ela. Na vida nós temos duas opções, fazer o que gosta e gostar do que faz. Então, qual que é a sua opção? E a gente está lá para te ajudar. E aí, o que vocês têm a dizer isso? Porque tem uma coisa muito importante que ele colocou, que nesse meio nós temos duas estudantes aqui que podem dar depoimento dela, que é o seguinte, como é que vocês preparam um aspecto psicológico esses jovens, né? Afinal de contas, como é que é, né? Nós temos aqui a Rebeca e a Isabela, que são alunas que estão aí no terceiro do ensino médio, né? E já estão quase para prestar o Enem, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa expectativa, o que vocês esperam, o que vocês acham, o que vocês estão sentindo dessa conversa. Já conhecia a trilha do Enem? Bom, a gente não conhecia essa trilha do Enem ainda, mas é uma pressão muito grande, né? É o terceiro ano, é o último ano, e querendo ou não é o que vai decidir, que vai fazer a sua vida engrenar, né? Então, é uma hora que temos um total apoio da escola, que somos muito amparados, nossa, demais. E, através desses simulados, temos uma redação externa que fazemos toda semana, que prepara a gente para a redação do Enem, que são temas atuais que fazem a gente pesquisar, procurar sobre e se inteirar na sociedade. E isso aconteceu até ano passado. No Enem, teve a redação, o tema foi intolerância religiosa. Já havíamos feito uma redação sobre isso, então estávamos mais do que preparados para isso. Eu acho que a nossa escola nos prepara muito bem, tanto psicologicamente quanto os estudos, porque, como ela falou, tem os simulados, tem a redação, e isso tudo deixa a gente com uma prática, né? A gente vai praticando e deixando a gente mais preparado para toda a situação que vai ocorrer no dia do exame. Meninas, então eu convido vocês a acessarem o trilhadoenem.com.br. Lá vocês vão ter um material adaptativo. O que é adaptativo? Eu vou enxergar as necessidades que vocês têm, as dificuldades que vocês têm do ensino. Vão treiná-las dentro dessa dificuldade, haverá fóruns, haverá discussões, 20 aulões que vocês vão aprender, e a companhia está dando isso gratuitamente. É só acessar o site, se cadastrar. Tem jogos interativos que vocês começam a jogar dentro do ambiente do Enem, é muito bacana. Vocês são as nossas convidadas para, paralelo à instituição de ensino de vocês, tirarem uma boa nota, uma boa pontuação no Enem. Viu? Isso o Arbus também fornece para a gente. Temos duas plataformas, o SAS e o Geek.
São 2 plataformas que auxiliam muito a gente, que trazem simulados, tem aulas também. E podemos fazer exercícios, atividades através delas, tudo que o Arbus fornece para a gente. Então, a gente é muito equipado e tem um diferencial muito grande de outras escolas. Muito bom. Agora nós vamos, já no retorno você vai falar. Porque agora nós vamos chamar um outro parceiro nosso aí de patrocínio do programa. Bom, com a palavra, professor, só colocando um pouquinho de lenha na fogueira, é o seguinte, é uma maratona, 5 horas e 30, não é fora dos parâmetros, submeter um jovem a 5 horas, bom, era pior, né, porque era dia seguido, mas 5 horas e 30 minutos, você fazendo uma prova, será que pode-se falar em qualidade nisso? Bom, antes de responder a sua pergunta, boa pergunta, inclusive, eu vou falar um pouquinho da questão da plataforma. Realmente, lá no Arbus, nós temos o SAS e o Geek, que são 2 plataformas que o aluno ele faz um simulado de acordo com a TRI. A partir do resultado dele, ele recebe um plano de estudo para ver quais as matérias que ele tem dificuldade, o que ele tem que estudar mais para ele poder avançar. Mas o que vier a mais é sempre muito bom. Então, por exemplo, uma plataforma nova, qualquer coisa que eles possam acessar e buscar, eles têm buscado tudo, né, que tem por aí, porque é um momento realmente que eles precisam adquirir mais conhecimento. Em relação à evolução deles na plataforma, eles começaram um ano com uma média lá de 600 e pouquinho, eles subiram mais de 40 pontos. Porque eles refizeram as questões que eles erraram, e isso dá a eles uma condição muito maior. Agora, em relação à prova propriamente dita, de 5 horas de prova, eu concordo que não fazer sábado e domingo melhora bastante, porque realmente são 2 dias já sequenciais, aquela coisa cansativa. Domingo e domingo você tem um espaço, né? A prova de humanas ela ficou pesada, porque ela vem com muito texto, vem tudo junto. Eles demoram bastante para fazer. Nos simulados que nós vimos lá na escola, alguns alunos realmente usam todo o tempo, né? Alguns, inclusive, passaram do tempo. Isso é um problema, porque lá no dia eles vão ter que ter toda essa organização. Tal. É realmente muito cansativo. Eu vejo os alunos do terceiro médio, tem até que cumprimentá-los, porque eles realmente estão cansados. A gente vê o quanto eles se dedicam, o quanto eles buscam, alguns às vezes dormem. Tem uma sala lá no Arbus que ela se chama de PV. É uma sala que tem micro-ondas, cafeteira, cadeira de balanço, sofá. É uma sala... Tatame. É uma sala para eles ficarem lá, bater um papo e tal. E o terceiro médio geralmente usa... Só eles querem usar, mas os outros podem usar também, né? Então eles ficam lá e às vezes eu vejo que eles estão ali estudando, eu vejo alguns alunos dormem com um livro, assim, sabe? É uma dedicação, é um momento da vida deles que a gente entende que é muito importante. E que não é o último momento deles. Eu acredito que eles têm que sair da escola bem preparados, para poder fazer as escolhas deles e ajustar a vida deles e ter uma margem de escolha muito boa, mas é só mais uma prova. E é isso, buscar em todas as plataformas possíveis, se dedicar ao máximo e esperar o momento que ele vai acontecer. É uma coisa de Até calma porque também. quem vai construir o seu legado, a sua carreira, é o aluno. E aproveitando esse gancho das plataformas, o Arbus, como o Pentágono, fornece plataformas aos seus alunos, né?
A Anhanguera, como responsabilidade social, ela fornece a todo o público. Então, você que estuda numa escola pública que não tem um preparo para o Enem, entre no Trilha. Tenho certeza que você vai se adaptar, vai entender, vai tirar as suas dúvidas. E você que estuda numa escola particular, privada, como eu tenho uma filha que estuda e tem um outro diferencial, entre também. Faz todo sentido. Quem constrói o seu legado é você. Você é aluno, você vai construir a sua carreira. Então, lute por ela. Isso é importante, sim. Acho que a oportunidade para quem não tem o acesso deve ser dada. Isso é um mérito que vocês estão trabalhando, desenvolvendo. Parabéns. Lá no Pentágono, a gente tem como eu já disse, né, o Super Enem. Ele é um programa que acontece no contraturno das aulas dos estudantes, de segunda a sexta-feira. Então, cada dia a gente trabalha com uma das áreas do conhecimento, ciências da natureza, ciências humanas, matemáticas, e tecnologias, a parte de linguagem e códigos. E também existe uma preocupação com a preparação para as provas, essa história das 5h30, né? Nós começamos, inclusive, nesse ano de 2017, a promover alguns encontros com os familiares. Nós fizemos uma reunião preliminar para os candidatos ao Super Enem, onde foi deixado claro para os pais. Pais, e essa mensagem é para vocês. É importantíssimo saber que é um momento único na vida desse jovem. Então, tem que, na medida do possível, mimá-los nesse período. Por exemplo, pai, preciso ir até a Universidade de São Paulo, até a USP, buscar um livro que só tem lá na USP. A logística, a família tem que tentar ajudar nesse momento. Eu tenho que assistir uma peça que o meu professor diz que é essencial, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um texto que vai cair nos vestibulares. Temos que ir lá, o pai e a mãe. É um papel essencial nesse momento, né? É cuidar da alimentação. E aí vocês têm que entender, quando o papai e a mamãe forem chatos, falar, você tem que dormir cedo, larga esse celular. Pai, mãe, faz ele largar, ela largar o celular nesse período. Dormir cedo, um bom sono, uma boa alimentação, são detalhes que parecem bobagens, mas como os colegas estavam dizendo, 5h30 de prova não é fácil. Não é fácil, você tem que ter um preparo físico, tem que estar com a cabeça muito bem preparada para isso. Esse ano a gente fez essa conversa com as famílias. E parece que teve um bom resultado, né? A gente percebe alguns alunos um pouco mais dedicados, eles um pouco mais dispostos. A gente sabe que é uma maratona mesmo, são 5 horas de aula, aí depois você pega mais 3 aulas desse preparatório para o Enem, para os vestibulares. É muito desgastante. A família como um todo tem que estar preparada. A família, no ano de vestibular dos filhos, tem que abrir mão daquela viagem no final de semana e ficar em casa para esse jovem estudar. É sacrifício. Essa é uma realidade que tem que se viver. Né? E eu pergunto, jogar mais uma lenha na fogueira. Assim, vocês acreditam que o Enem, bom, porque ele vai sobreviver, a gente vai aguardar, né? Mas assim, que o Enem dá para identificar profissões, tendências à profissão dentro do Enem? Eu acredito que sim. E vocês fazem uso desse... Por quê? Por exemplo, nessa mudança do ensino médio, se nós formos associar uma coisa a outra, ele vai ter alguns itinerários bem próprios de alguns alunos que vão prestar determinadas áreas. Por exemplo, se for falar de biologia, um conteúdo básico seria evolução, digamos, todos teriam. Mas se fôssemos uma coisa mais específica, talvez genética, né, que trabalharia já uma profissão maior, um foco maior na profissão. No caso do Enem, pelos simulados e pelo que os alunos apresentam, a gente vai observando uma tendência deles. Então, por exemplo, as duas aqui gostam muito de humanas, né, direito, a Isa está em psicologia, geografia, e os resultados das provas delas, a forma como elas fazem a prova, demonstram isso também. Então a gente consegue observar. Lá na escola tem uma questão de orientação vocacional, tudo, a gente faz isso, mas a gente percebe, às vezes, pela habilidade do aluno, que, claro que isso não é condição uma tendência, fechada, né? Mas existe uma tendência a ter uma elaboração melhor, uma facilidade melhor para algumas coisas, e dá para perceber por algumas provas, sim. Eu acho possível, sim. Eu acredito que é aí que nasça a necessidade do aluno conhecer a universidade. Porque é incrível, é um momento mágico quando o aluno conhece a universidade
e ele se identifica qual a área que ele vai atuar, principalmente em eventos como nós acabamos de citar, os dias de profissões. A aluna ela estava pendente entre geografia e psicologia, duas vertentes, né? A gente está falando aqui, né? Duas vertentes, né? Eu tenho certeza que se ela for numa universidade, se ela participar de um evento, ela vai sair de lá sóbria, com razão de qual ela deve cursar. Porque é mágico. O aluno vai lá e fala, é isso que eu quero para a minha vida. Lá, um exemplo básico que nós temos, além dos laboratórios de anatomia, que quem gosta, deseja fazer psicologia e passa pelo ambiente, vê uma indução, vê como é feito o preparo de um atendimento psicológico entre uma pessoa com um profissional, junto com o coordenador. Você quer fazer direito, olha que coisa bacana. Há um tribunal do júri que nós fazemos, os alunos saem encantados de lá. Isso é rico. No caso do Pentágono, o Enem influencia de uma maneira subliminar. É uma escola técnica, né, por essência, ela nasceu há 57 anos e vem formando gerações. É difícil uma empresa aqui na Grande Santo André que não possua alguém que passou pelas cadeiras, pelas carteiras do Pentágono. Então, é uma questão da tradição da escola mesmo, sempre na área técnica, inclusive. Obviamente, isso já ajuda em alguns encaminhamentos para o ensino superior, mas a nossa indicação é sempre que os estudantes participem, sim, das feiras de profissões, dos eventos nas universidades, todas elas. Isso enriquece a experiência de cada um deles. Bom, agora nós estamos, pelos nossos cronômetros, nos aproximando do final do programa. Um belo debate, mas espera aí que não acabou, né? Ainda temos o tempo, né, de cada um, as suas considerações finais, 1 minuto para cada um falar. Né? Então, agora, né, já debatemos, as alunas também, a Rebeca e a Isabela falaram um pouquinho, os professores, os coordenadores. Então, agora eu gostaria de ouvir as considerações finais de cada um de vocês, tá? Deixar o professor coordenador do Pentágono falar um pouquinho, depois você, do Arbus, tá? E as meninas também falarem e a gente finaliza com o professor Alan, tá bom? Tá ok. Bom, acho que a grande mensagem que nós podemos oferecer nesse momento o Enem ainda existe. Ele está para ser alterado, mudado, mas ele ainda é uma realidade. Então, estudante, empenhe-se ao máximo para essa etapa da sua vida. Nós sabemos que vocês são jovens, que ainda podem mudar lá adiante sua opção, mas é importante que façam o melhor nesse momento. Aprendam a fazer o melhor desde cedo. O Pentágono está à disposição de todos. Nesse final de mês, nós teremos o evento, a Feira de Ciências na Unidade Centro, final de setembro, começo de outubro, a Feira Cultural na Unidade Parque Novo Oratório. Conheçam também, visitem, participem. É importante ter um acesso diferenciado às possibilidades de construção do conhecimento. Façam o possível para vocês mesmos, tá ok? Fica um grande abraço e estamos à disposição. Eu também agradeço o convite, estarmos aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho. E eu vejo o Enem como um momento importante da vida desse aluno do terceiro médio, não só o Enem, como os vestibulares do qual ele vai submeter. Então, na verdade, o que eu digo para eles é assim, sejam determinados, estudem, façam tudo que puderem, procurem as plataformas, façam um plano de estudo, mas não deixe também que o psicológico, o físico, te abalem na hora. Né? É um momento importante da vida deles, mas não é o último momento da vida deles. E o que eles têm que se cobrar, eu digo isso para eles, é assim, eu fiz tudo que eu podia, eu acho que é por aí que você sai pronto para fazer suas escolhas. Você saindo preparado, você pode até mudar de profissão no futuro, você pode escolher uma coisa, às vezes, que não tenha nada a ver com aquilo que você está pensando no início, mas você tem um preparo para você poder escolher. E não somente ser escolhido, né, esperar para ser escolhido, mas ter uma possibilidade de poder escolher as coisas e, para isso, ter aproveitado bem o ensino médio e os estudos. Então, acho que é um momento importantíssimo para a vida deles e tenho certeza que para a vida toda também. Rebeca, Isabela? Bom, o Enem, como já dito, é uma realidade, né? Só que
Depende muito de você. Você tem que estudar muito e apesar da toda a base que a escola te dá, tudo que ela te dá, se você não for atrás não adianta, porque a escola pode oferecer 1000 coisas, mas você tem que ir atrás, você tem que estudar. Eu acho que também do seu psicológico, acho que tem que ter muito apoio da família e eles entenderem que é um momento difícil na vida e que eles têm que apoiar as decisões que você vai tomar. E a família também tem que ajudar. Verdade. E agora você, Alan, fala um pouquinho. Sou grato pela oportunidade, muito obrigado. Quero fazer novamente o convite, que é muito importante para nós, de vocês acessarem www.trigadoenem.com.br e também girodeprofissões.com.br. Lá você vai conhecer toda a nossa infraestrutura e o que nós podemos ofertar. Para os alunos, tanto de rede privada como pública, acesse a plataforma, estude, não desista, afinal é sua carreira. Chega na universidade preparado. Lembra dessa frase: universidade não é ensino médio, não é ensino fundamental. A universidade você tem que chegar como autônomo do seu conhecimento. Lá você não vai ter mais o professor que vai te autorizar ao banheiro. Lá você não vai ter mais o professor que vai te autorizar a fazer isso ou aquilo. Lá você é autônomo, você é independente. Você vai construir o seu legado, vai ser protagonista da sua carreira. Conte conosco. Obrigado. Ok, então, feitas as considerações finais, nós temos que agradecer aqui a presença do Antônio Sebastião Galeano, do Daniel Heitor Damasio. Como? Gaudeano. Gaudeano, desculpa, Gaudeano. E do Daniel Mato, do Alan Caires, a minha colega Ana, e as duas meninas que eu não decorei o nome. A Rebeca e a Isabela eu decorei. Isso. Agradecemos a presença de todos vocês. Foi um excelente programa, porque conseguimos aqui levantar algumas coisas. Quem sabe até o próximo encontro o Enem continue existindo, né? E agora eu gostaria de homenagear vocês com essa frase, gente. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E todos nós que nos dedicamos à profissão, essa nobre profissão na área da educação, ou a gente ama ou não tem educação. Amor em primeiro lugar. Claro, o amor seguido sempre da sabedoria, que nos eleva cada vez mais. Muito obrigado a todos e até o próximo programa do Missão Educar. Até o próximo programa.